Estarei lendo do verso 9 até o verso 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 9 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Diga-se o Senhor em falar conosco nesta noite e ensinar mais e nos lembrar mais da Tua palavra. Oremos mais uma vez. Pai amado, aqui estamos para Te adorar e para Te louvar. Vozes já Te levantamos, ó Deus. Já lemos a Tua palavra, já confessamos os nossos pecados perante o Senhor, na esperança e na confiança do perdão que temos em Cristo Jesus. Agora, Deus, queremos ouvir do Senhor. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, com o intuito, ó Pai amado, de guardarmos a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Tem misericórdia do Teu servo, ó Deus, e usa-me, ó Pai, como instrumento de bênção para os meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Assim eu lhe imploro, ó Deus, não em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso único, a quem nós confessamos ser o próprio Salvador, onde nenhum outro há salvação. Amém, Senhor. O texto que nós lemos nos traz a lembrança de um tesbita que andou na presença de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos traz à memória um homem que andara com Deus durante muito tempo. O texto nos traz à memória um homem que caminhou com Deus por tanto tempo, mas chegado um momento de sua vida, este homem se encontrava cansado. Este homem andava com Deus, este homem foi instrumento nas mãos de Deus, este homem recebeu bênçãos de Deus, este homem conversou com Deus,
Este homem vivia na presença de Deus, mas agora este homem estava cansado. O texto que nós lemos diz de um homem que, não obstante na presença de Deus, chegou a pedir a Deus que lhe tirasse a sua própria vida. Ironia do destino, um homem que jamais viu a morte. O texto nos fala desse homem que andava diante de Deus, que foi alimentado por Deus, que depois de 40 dias no deserto, chega a um monte chamado Horebe, na planície do Sinai, onde Moisés havia recebido os mandamentos. E eu fico imaginando que este homem cansado, durante esses dias em que ele andava, ele devia pensar em sua mente: eu preciso falar com Deus. Eu tenho algumas coisas que eu preciso dizer para Ele. Eu estou cansado, eu estou deprimido, eu estou triste, eu faço tanta coisa pela igreja da Silva Jardim, e ainda assim querem me matar. Esse homem deve ter ficado por 40 dias andando e pensando: quando eu encontrar com Deus, eu preciso dizer umas verdades para Ele. Esse homem andava com Deus. Esse homem tinha visto Deus operando. Esse homem, trabalhado por Deus em sua vida, ainda queria se encontrar com Deus para conversar bem de perto com Ele. Algumas coisas que ele sentia em seu coração. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós não nos portamos assim diante de Deus, apesar de todas as bênçãos que Ele tem nos concedido? Esse homem tinha pedido para morrer. Esse homem não viria à morte. Mas por que, meu amado irmão? Porque esse homem se encontrava tão cansado com a obra de Deus. Por que, meu amado irmão, esse homem gostava de ir à igreja no domingo pela manhã, mas à noite não? Por que esse homem gostava de estar presente em algumas situações com Deus, mas não em todas? Por que esse homem se encontrava tão cansado assim? O texto que nós acabamos de ler nos traz à lume 3 situações que envolviam este homem. 3 situações que nos envolvem também em nosso dia a dia, que demonstram o porquê desse seu cansaço. Já adianto a vocês, sem justificativa, sem argumento, sem nenhuma consideração com Deus, mas na sua mente ele pregava verdades tão infrutíferas que lhe fez ter, podemos dizer assim, a pachorra de chamar Deus para conversar. Vejam o que diz o texto que nós acabamos de ler. Acompanhe comigo o verso 19, capítulo 19, o verso 10, a parte A. Veja o que ele vai dizer ali quando ele conversa com Deus. Deus o encontra na caverna. E a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, quando Deus pergunta: Elias, o que você faz aqui? Ele sai da caverna e diz assim: olha, Deus, não quero nem te dar oi, nem bom dia, mas eu preciso dizer para o Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. A primeira coisa que ele diz para Deus, quando ele encontra, ele diz: olha, Deus, o Senhor não sabe o quanto eu tenho trabalhado na tua obra. Em primeiro lugar, o texto que nós acabamos de ler nos ensina que nós não podemos amar a nossa própria justiça. Eu fiz, eu agi. Elias podia, de certa forma Elias podia. Talvez o adjetivo zeloso devesse acompanhar o nome de Elias por toda a sua vida. Elias ressuscitara através de Jesus Cristo o filho da mulher de Sarepta, lembram disso? Aquela que encheu de óleo os seus vasos para que não morresse de fome, depois de morrer a seu filho, ela vai atrás de Elias, Elias volta, se deita em cima do seu filho, ora ao Senhor e diz: Senhor, pelo amor que tendes, ressuscita este menino. Deus diz: então eu ressuscitarei. Ele trabalha então na presença de Deus, ele é um homem zeloso. Elias vai lutar contra os profetas de Baal. Elias chega a zombar de Baal. Olha, se existe um zelo maior do que esse para pregar a palavra de Deus, nós talvez não o conheçamos.
Ele fala, chama o seu Deus, talvez ele esteja dormindo. Ele zomba dos deuses que rodeiam Israel. Elias é um homem zeloso. Veja lá, mantendo ainda no livro de Reis, o capítulo 17, verso 1. Vire 2 páginas, 3 páginas para a esquerda. Veja o que lá contém. 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Se eu preciso de uma definição para zelo, eu acabei de encontrar. Elias era um homem zeloso. Entretanto, Elias amou a sua própria justiça. Mas vejam, meus amados irmãos, Elias agora não me parece um homem tão zeloso assim. De todos os atos que ele tinha praticado na presença de Deus, ao chegar ao conhecimento de Jezabel, Jezabel diz que quer matá-lo. Elias, aquele homem zeloso, que tinha pedido pela morte, que tinha buscado o suicídio, outra ironia que o texto nos traz, agora quer fugir desesperadamente para manter a sua vida. Aquele mesmo homem que andara na presença de Deus com todo zelo, agora foge dos inimigos de Deus, como se Deus não existisse, porque quando praticou os seus atos, amou mais a sua justiça do que dependeu de Deus. Ao alegar esse zelo, Elias exalava hipocrisia. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós precisamos cuidar com esta tentação. Este orgulho espiritual de Elias trouxe a ele presunção. E quantas vezes em nossos relacionamentos com os nossos irmãos, quantas vezes em nossos relacionamentos com o nosso Deus, nós dizemos assim, eu canto na equipe de louvor, eu acho que o Senhor devia me tratar melhor. Eu dou aula na escola dominical, eu acho que você devia ter um pouco de mais de consideração, Deus, comigo, porque eu faço coisas pelo Senhor que outros não fazem, como se nós fôssemos indispensáveis para a obra de Deus. Elias ama a sua própria justiça. Veja o que está escrito lá no capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, verso 9, diz assim, eis que lhe veio a palavra do Senhor na parte B, e lhe disse, é mesmo, Elias, você é tão zeloso por mim, eu preciso te perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu te mandei ir lá. Eu te mandei ir a Israel e a profetizar contra o reino. Eu te dei as possibilidades de lutar contra os meus inimigos. Então eu pergunto para você, Elias, o que você está fazendo aqui, nessa caverna? Eu não te mandei para cá. O texto vai dizer que Elias escolheu o seu próprio caminho e foi pelo deserto, apesar de andar nos caminhos de Deus. O que fazes aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós já não quisemos fugir da presença de Deus? Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós já não quisemos nos esconder de Deus? Pergunta simples contida nesse texto, como pergunta simples contida no Éden. Onde você está, Adão? O que você está fazendo aqui, Elias? Como se Deus não nos perguntasse desta maneira, mas nos perguntasse por que você ainda está nesse pecado? Por que você ainda está nessa presunção? O que você está fazendo aqui? Em primeiro lugar, o texto que nós acabamos de ler nos ensina que nós não podemos amar a nossa própria justiça. Zeloso até um ponto. Quando chamado novamente, tive que ir atrás de você numa caverna e te perguntar o que você está fazendo aqui. Ao final do texto que nós lemos, ele diz, Elias, volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. E unge a Azael, a Jeú, a Eliseu. Lá é o seu caminho. Não acha que porque você fez isso, nada mais você tem que fazer. O seu zelo trata-se de uma mera hipocrisia diante de mim.
Elias, você quer ser tratado especialmente por Deus? Você acha que Deus nos deve alguma coisa? Você acha que nós somos credores de Deus? Deus pergunta para mim e para você: o que você está fazendo aqui? O que você faz aqui? Em segundo lugar, o texto nos ensina, conforme capítulo 19, verso 10, na parte B, leia comigo, acompanhe comigo a leitura. Capítulo 19, verso 10, na parte B. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós não devemos ter compaixão por nós mesmos, pois agindo assim, negligenciamos o poder de Deus em nossas vidas. Quando Elias se derrama perante o Senhor, ele traz argumentos não tão errados assim. Ele conversa com Deus. Veja lá o verso 10 ainda, pode deixar projetado, por favor. Ele diz assim: porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Elias tem razão. Elias tem razão. Projete para nós lá, capítulo 18, verso 18. Veja lá. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel. Está projetado a vocês. Ele está falando com Acabe: mas tu e tua casa, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Elias tem razão. Quando ele vai conversar com Deus, ele fala assim: eles deixaram a sua aliança. Viu? Estou cansado disso. Eles deixaram a sua aliança. Ele ainda diz no verso 10 que eles derrubaram os seus altares. Projete para nós lá o 18:30, por favor. Elias está argumentando com Deus. É verdade o que ele fala. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Ali é no Monte Carmelo, quando ele está lutando com os sacerdotes de Baal. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar. Ele está conversando com Deus. É verdade. Deus está sentado, conversando com ele. E fala: é mesmo, Elias. Derrubaram os altares, mas você tem razão. Deus dá mais corda ainda. Projete para nós o 18:4, parte A. Elias fala: os seus profetas foram mortos, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Elias tem razão. Viu, Deus? Eles estão fazendo tudo isso com o seu povo. Tudo isso. Rejeitaram a aliança, derrubaram os altares, os profetas foram mortos. Deus deixa ele falar. Elias talvez se acalme e Deus diz: ok, Elias, posso então contra-argumentar? Projete para nós lá, 18:4b. Veja o que diz, depois do Senhor: Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu. Esse é o primeiro ponto, Elias. Você disse que eles mataram? Eu preciso lembrar para você que Obadias escondeu os meus profetas. Vamos continuar? Elias diz: vamos, porque eles derrubaram também os seus altares. Eles quebraram a sua aliança. Projeta para mim 18:39, por favor. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós nos voltamos para o Senhor. É sério, Elias? Eles quebraram a aliança? Você estava lá. Depois que eles mataram todos, que desceu o fogo, eles viram que realmente o Senhor é Deus e confessaram a Deus. Mas vamos em frente, Elias. Você me disse que os israelitas mataram todos os profetas. Você estava lá, Elias. Projete para nós o 18:40. E assim nos diz: disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro, e ali em Quizom os matou. Ah, Elias, quantos argumentos você me trouxe, mas nós precisamos conversar direito. Elias, não tenha compaixão de si mesmo, pois ainda existe profeta em Israel. Os altares foram levantados novamente,
a aliança continua. Agindo assim, não reconhecemos que Deus estava operando. Mas tem mais. Elias diz a si mesmo. Veja lá no final do verso 10 aí. Veja que conversa gostosa que ele está tendo com Deus. Elias fala assim: olha, Deus, eles procuram me tirar a vida. Ah, Elias, você transforma o seu problema num problema maior do que ele é. Eles procuram te tirar a vida. Enquanto eu estava no meu alto e sublime trono, eu verifiquei que Jezabel, numa intenção vingativa, disse que ia tirar a sua vida. Ela quer tirar a sua vida. Veja lá o que está escrito no verso 2 do mesmo capítulo 19. Capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer, eu a Elias o que ele fez com cada um deles. Vamos conversar. E quantas vezes nós queremos conversar com o pastor e trazer os nossos problemas para ele, de uma maneira muito maior do que ela é. Por isso Elias estava cansado. Elias estava cansado, porque ele tinha compaixão de si mesmo. É mesmo, Elias? É isso, Elias? Nós também não agimos assim? Não exageramos os nossos problemas? Não tornamos eles maiores dos que realmente são? Não nos esquecemos daquele que era poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou que pensamos? Era nisso que Elias se agarrava. Em terceiro e último lugar, Elias estava cansado, porque ele estava iludido com a importância que ele tinha dentro do reino de Deus. Veja que está escrito ainda no verso 10, e uma pequena frase. Está dito lá: e eu, depois do último ponto e vírgula que existe, e eu, meu Deus, fiquei só. Ah, Elias, quer dizer que você ficou só na minha obra. Só existe você, Elias. Vamos fazer o seguinte, Elias. Ao descer do céu, eu trouxe um ábaco aqui para que nós pudéssemos fazer contas neste momento. Senta comigo, Elias, e vamos discutir uma proporção de 1 para 7.000 e ver aonde nós conseguimos chegar. É mesmo, Elias, você ficou só. E vejam que dentro do texto, quando o nosso Deus discute com ele vai dizer lá nos versos, e vejam como isso é interessante, ele vai dizer lá a partir do verso 15, no capítulo 19, verso 15, veja que quando Deus vai conversar com ele, diz assim, entendam isso, vejam isso, ele fala assim, disse-lhe o Senhor, veja, Elias tinha reclamado, vamos lembrarmos disso, tá? Ele tinha reclamado, ele estava cansado. Aí disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás também rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E eu imagino Deus indo embora, numa liberdade aqui só, tá? Conversando e Deus indo embora, já talvez até dando as costas para Elias. Olha, Elias, tem que fazer isso, e mais isso. E Deus indo embora, ele se vira e fala assim: olha, só mais uma coisa, tem mais 7.000 lá, tá? E Deus vira e vai embora. Consegue entender isso do texto? Deus está tratando de um outro assunto, já, dizendo: Elias, volta para o teu caminho, você escolheu esse caminho para o deserto, não fui eu. A Bíblia diz que você mesmo quis isso. Agora volta para o caminho, faz isso. E eu estou subindo, Elias. Estou cheio de coisa para fazer. Antes de chegar lá, eu preciso te dizer uma coisa. Tem 7.000 que me adoram na Silva Jardim, além de você. Triste, Elias, mas a última bolacha do pacote não é você. Elias estava cansado, porque ele se iludira com a importância que ele tinha dentro do reino de Deus. Não se preocupe, Elias, se você não fizer, as pedras fazem.
Deus não é nosso devedor em qualquer fase da nossa vida. E muitas vezes nós nos sentimos cansados por causa disso, por causa da nossa própria justiça. Nós nos sentimos cansados porque nós negligenciamos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós nos sentimos cansados porque nós imaginamos ter uma importância que nem de longe é aquilo que Deus imagina. Eu estou cansado, Deus. Eu não quero mais. Eu não quero ir na reunião de oração, porque eu já canto lá no Coral Jovem. Eu já faço coisas pelo Senhor. Eu não quero ir no culto à noite. Eu já fui na escola dominical. Estou cansado, Deus. Você está cansado, Elias, porque você não sabe quem você é. Você está cansado, Elias, porque você vai atrás da sua própria justiça. Você está cansado, Elias, porque você não imagina que eu tenho operado na vida das pessoas da Silva Jardim sem você. Elias estava cansado. E o texto nos ensina o porquê dele estar cansado. Porque ele queria fazer tudo sozinho. Porque ele imaginava que o destino do povo da Silva Jardim dependia só dele. Porque ele se esqueceu da dispensabilidade dos servos de Deus em sua obra. Porque ele olvidara que alguém sempre pode fazer a obra de Deus em seu lugar. Concluindo, meus amados irmãos, o texto nos apresentou elementos que não podem ser inerentes à vida de um cristão. Nós precisamos descobrir aquilo que nós pregamos dia a dia à nossa mente e ao nosso coração. Nós precisamos parar de nos convencer de eu mereço algo melhor do que isso, eu não aguento mais, meus problemas não podem ser resolvidos, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu sou o único. Deus diz a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Volta para o teu caminho, para aquilo que eu te chamei. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é pregar, acima de tudo, o Evangelho a nós mesmos. Nós precisamos todo dia nos lembrar daquilo que Deus é e fez em nossas vidas. Precisamos nos lembrar que somos grandes pecadores, mas Cristo é um Salvador maior ainda. Nós precisamos nos lembrar que os nossos problemas, ainda que maiores do que nós possamos suportar, mas Cristo é forte o suficiente para nos conduzir em vitória, conforme o seu poder que opera em nós. Nós vamos lembrar que Deus nos entende, que Jesus nos ama com amor eterno, que o seu Santo Espírito é o nosso Consolador. Nós precisamos lembrar que nós não somos o único, porque Cristo anda conosco até a consumação dos séculos. Volta ao teu caminho, Elias. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, não somente hoje, mas para todos sempre, para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Amém.